Meu Deus do céu! Acabou de sair agora mesmo 5 notícias do Santos. Notícias do Santos quentinhas quentinhas. Olá, nação santista, olha eu aqui de volta nessa sexta-feira agitada, trazendo mais notícias do Peixão, e eu vou te contar, viu? Essas notícias do Santos de hoje estão pegando fogo na web. Então, se você ama o Santos e é um torcedor fiel mesmo, já deixa seu like e fica comigo até o fim, que as últimas notícias estão pegando fogo e eu quero muito saber sua opinião sobre todas elas. Vamos começar falando de uma negociação que, sinceramente, deixou muito torcedor de boca aberta. O nome dele você conhece, Furch, o atacante que veio como reforço, mas acabou não se firmando como esperado. E agora, o que parecia ser apenas uma saída tranquila virou uma bomba no financeiro do Peixe. Isso mesmo. Alexandre Matos, o homem forte da diretoria, bateu o martelo e fechou um acordo de rescisão com o jogador. Só que o valor, meu amigo, o valor é de assustar. O Santos vai ter que pagar nada menos que R$647 mil por mês, durante 30 meses. Isso dá um total de mais de 19 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, esse valor é praticamente o salário de um titular absoluto do elenco por 2 anos inteiros. O acordo foi fechado após um pedido de rescisão unilateral do jogador, alegando atrasos nos pagamentos. A diretoria até conseguiu um descontinho ali, tirando $500 mil do montante original, mas convenhamos, para um clube que ainda se reestrutura financeiramente, é um rombo considerável. E aí entra a pergunta que não quer calar: será que foi mesmo a melhor decisão? Claro, um processo jurídico poderia causar um transfer ban e complicar ainda mais a situação. Mas ao mesmo tempo ficou uma conta pesada demais para carregar. É como sair de uma enrascada e cair em outra. A gestão apostou que o custo de um acordo seria menor do que o de uma briga judicial, mas, no fim das contas, a dívida continua grande. E isso pode refletir no poder de investimento do time na atual janela de transferências. E já que estamos falando em janela, o clima nos bastidores anda agitado, principalmente quando o nome de Gabriel Brazão entra em cena. O goleiro, que chegou com alguma desconfiança, hoje é um dos intocáveis no time de Kleber Xavier. Se firmou, ganhou a torcida e virou peça fundamental no elenco. E claro, não demorou muito para começar a chamar a atenção de fora do Brasil. Alexandre Matos, que vem concentrando as decisões do clube, já recebeu algumas ligações de clubes do exterior interessados no camisa 77. E olha, não foram só sondagens curiosas, foram contatos diretos, querendo saber condições, valores, possibilidades. Só que o dirigente foi claro: Gabriel Brazão só sai da Vila se for por uma proposta realmente irrecusável, daquelas que não dá para pensar 2 vezes. E é aí que entra o dilema. Será que vale mais a pena manter o goleiro como pilar do elenco ou aceitar uma bolada que poderia aliviar a situação financeira e ajudar a reforçar outras posições? Internamente a diretoria sabe da importância do jogador. Mas se o valor for muito acima da média, como já aconteceu em outras vendas no futebol brasileiro, a negociação pode acontecer. Não agora talvez, mas o risco existe. E o torcedor já começa a ficar com aquela angústia: será que vamos perder mais um nome importante num momento tão delicado? E por falar em momento delicado, o próximo desafio do Santos é simplesmente decisivo. O Peixe enfrenta o Mirassol neste sábado às 18h30, fora de casa, em um jogo que pode marcar o início de uma virada no Brasileirão betano. A gente vem de vitória sobre o Flamengo com um gol de Neymar, e esse resultado deu uma injeção de ânimo no elenco. Mas a realidade ainda exige atenção. Estamos só 2 pontos acima da zona de rebaixamento, e qualquer tropeço pode custar caro. A boa notícia é que o histórico contra o Mirassol é amplamente favorável. Em 14 jogos, o Santos venceu 10, empatou 3 e perdeu apenas 1. E mesmo essa derrota foi em 2022, no Paulistão. Depois disso, só deu peixe. Inclusive nos últimos confrontos tivemos vitórias importantes, como 2-1 em janeiro deste ano, com 2 gols de Guilherme. E lá atrás, em 2011, uma das maiores vitórias foi um 3-0 com show de Zé Eduardo e Maicon Leite. Ou seja, a estatística tá do nosso lado. Mas é claro que futebol se ganha dentro de campo, e o Mirassol vive um bom momento. São 5 jogos de invencibilidade, incluindo o empate com o Palmeiras na última rodada. Eles vêm confiantes, jogando em casa, e sabem da importância de somar pontos para não se complicarem também. Vai ser um jogo duro, equilibrado, e qualquer vacilo pode fazer a diferença. Kleber Xavier sabe disso. Tanto que mesmo com Neymar jogando os 90 minutos contra o Flamengo, a comissão técnica já sinalizou que vai ter cautela com o craque. Não é o momento de queimar o atleta, principalmente com o histórico de lesões.
O foco está em fortalecer o grupo, manter o equilíbrio tático e principalmente pontuar fora de casa. Porque cada ponto nesse momento do campeonato é ouro puro. O torcedor, claro, vive essa montanha-russa de emoções. Um dia é notícia boa, no outro é dívida inesperada, depois vem sondagem de venda e jogo decisivo. É o típico enredo de quem ama o clube e não consegue ficar um dia sem acompanhar as novidades. E é por isso que eu estou aqui trazendo tudo mastigado, do jeito que você gosta, sem enrolação. Agora me diz, o que você achou desse acordo com o Furch? Você teria feito diferente? E sobre o Gabriel Brazão, você venderia agora se chegasse uma proposta milionária ou manteria o goleiro até o fim da temporada? E mais, com esse retrospecto dá para confiar que vamos vencer o Mirassol e embalar no Brasileirão? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. Enquanto isso eu já vou te falando a quarta notícia do Santos de hoje. E se o torcedor achava que o clima já estava intenso na Vila, segura que tem mais. Porque além de tudo isso que já falamos da dívida com Furch, do assédio em cima do Gabriel Brazão, da preparação pro confronto com o Mirassol, ainda tem mais movimentações que mexem diretamente com o sentimento do torcedor santista. Começando por um nome que quando chegou, vinha cercado de expectativa, mas acabou saindo pela porta dos fundos, Gabriel Veron. Pois é, ele agora foi apresentado oficialmente como reforço do Juventude e durante sua coletiva, abriu o jogo sobre a passagem pelo Santos. E olha, foi sincero. Reconheceu que errou, que não conseguiu render o esperado e fez um apelo emocionado para a torcida e para a imprensa. Tive muitos erros. Queria que vocês tirassem as suas conclusões daqui para frente, que eu estou tendo uma nova jornada, uma nova oportunidade. Que o passado fique para trás e que vocês possam dar uma atenção maior de agora em diante. É raro a gente ver um jogador reconhecendo as próprias falhas assim, de forma tão direta. E isso, de certa forma, mostra maturidade. Mas também escancara o quanto a fase do Santos estava conturbada quando ele vestiu nossa camisa. Era um ambiente pesado, sem confiança, com pressão em cima de todo mundo. Veron acabou virando símbolo de uma fase que o torcedor quer esquecer, mas que ainda ecoa em algumas decisões do presente. Enquanto isso, o Santos tenta escrever um novo capítulo. E querendo ou não, esse processo também passa por dar espaço para novas promessas. E aqui entra outro ponto delicado, a estreia oficial de Robinho Júnior. Isso mesmo, o filho do Robinho. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Flamengo e, apesar do nervosismo da primeira vez, foi aplaudido pela torcida. Um momento simbólico bonito e que deveria ser apenas isso, a estreia de um menino de 17 anos tentando começar a trilhar o próprio caminho. Mas, claro, a internet não perdoa. Parte das redes sociais começou a fazer um verdadeiro tribunal, questionando a menção ao nome do pai dele, que está preso, condenado. E aí o jornalista Lédio Carmona se posicionou de forma firme, defendendo o jovem. Foi a primeira vez do garoto, que tem um pai preso, condenado de forma legítima, e tenta levar sua vida e seus sonhos da melhor maneira possível. Foi aplaudido pela torcida do Santos quando entrou. E nós registramos o momento na transmissão. E dissemos de quem é filho. Um pequeno tribunal das redes sociais reclamou. Não gostou que lembramos do Robinho, o condenado. Mas ele é pai do Robinho Júnior. Foi ídolo do Santos. E de novo, cometeu um crime e está condenado e preso. O filho, um menino de 17 anos, não cometeu crime nenhum e só quer seguir sua vida e ser jogador. Não ousem cancelar o menino. E Lédio tá certo. Robinho Júnior é só um garoto. Ele não pode pagar por erros que não são dele. O que ele quer é jogar bola, mostrar serviço e talvez, quem sabe, escrever uma nova história com a camisa do Peixe. O que ele mais precisa agora é de apoio, de orientação e de espaço. O julgamento que ele deve enfrentar é o mesmo que todos os jovens atletas enfrentam, dentro das 4 linhas. E aí, torcedor, a gente vê como o momento do Santos é uma verdadeira colcha de retalhos de emoções. Enquanto a gente tenta administrar dívidas antigas, segura peças importantes no elenco, comemora vitórias sofridas e vê nossos garotos dando os primeiros passos. Ainda temos que lidar com as memórias de uma fase difícil e de jogadores que saíram sem deixar saudade, mas que ainda carregam cicatrizes do que viveram aqui. O jogo contra o Mirassol, como já falamos, é decisivo. Mas ele representa muito mais do que apenas 3 pontos. Representa a virada de página. Representa a chance de consolidar um novo ciclo, onde os erros do passado sirvam de aprendizado, e onde a base, o talento e a garra voltem a ser prioridade. Então eu te pergunto, santista, você perdoa o Veron pelos erros no Santos? Acha que ele merecia mais tempo ou a saída dele foi justa?
E sobre o Robinho Júnior, você acha que o garoto deve ser blindado pela torcida ou que vai carregar para sempre esse peso? E mais, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, problemas financeiros, possível saída de Brasão, novos nomes surgindo. Você acredita que o Peixe tá mesmo construindo um caminho de recuperação? Deixa tua opinião aqui nos comentários porque essa troca com vocês é o que mantém esse canal vivo. E se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o que não falta é notícia quente do nosso Santos. E olha, se depender dos bastidores, semana que vem tem muito mais vindo por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, torcedor!